pergunta é: o PT começou um processo de expurgo ao ministro Alexandre de Moraes? Eu vou repetir. O PT entrou no jogo para queimar o filme do Alexandre de Moraes, para substituí-lo por outro que interessa ao PT e fingir para o sistema que está dando uma aliviada no problema institucional brasileiro? É isso? É essa a pergunta? Tentem responder. Vamos pensar com toda a calma se é isso que está acontecendo. O que representa o ministro Alexandre de Moraes para o PT? Em princípio, um obstáculo. Até então, o ministro tem agido na linha que interessa ao Partido dos Trabalhadores, arrebentando com o bolsonarismo. Certo? Isso é tranquilo, líquido e certo. Agora, o ministro Alexandre é o ministro de confiança do PT? Não é. E esse é o grande ponto. O PT tem ódio daquele que colocou Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que foi o ex-presidente Michel Temer, sempre acusado de ter traído a Dilma Rousseff, de ter dado o golpe na Dilma Rousseff para tomar o poder. Então o PT não perdoa isso. Mas o PT utilizou o ministro Alexandre de Moraes como linha de frente, porque viu que ele era o homem ali de maior coragem no Supremo Tribunal Federal para encarar todos os desafios contra o bolsonarismo. Então, a partir dos inquéritos criados pelo ministro José Dias Toffoli, Alexandre de Moraes foi quem assumiu o protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Mas o Alexandre tem uma outra questão política. Ele também tem ligações muito estreitas com o vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin. E no bastidor da Petelândia, todo mundo fica com aquela historinha de que o Alckmin, se a gente der bobeira, ele vai tentar tomar o lugar do Lula. Certo ou errado? Ninguém sabe, mas essa pulga fica atrás da orelha dos petistas. E eles não têm interesse em fortalecer ninguém ligado ao Geraldo Alckmin. É muito estranho, mas muito estranho mesmo. Até então, nunca nenhum veículo grande do consórcio de mídia deu paulada no ministro Alexandre de Moraes. E agora todo mundo está vendo. A Folha de São Paulo e os outros foram na sequência, saíram arrebentando o ministro com a história de que ele teria usado o Tribunal Superior Eleitoral, ou usado o poder dele no Supremo Tribunal Federal, para perseguir os bolsonaristas. É isso? A história é essa? Pois é, a coisa está feia do ponto de vista político em Brasília. Então existe um interesse do PT, sim, em substituir Alexandre de Moraes, colocar outro do time do PT de muito mais confiança. Mas o plano ali do PT pode ser muito maior. No meio de uma confusão institucional que pode se ampliar com uma eventual saída ou queda do ministro Alexandre de Moraes, o PT aproveitaria para jogar uma emenda constitucional de interesse dele, que já está aí tramitando, que foi apresentada pela deputada Luísa Erundina, do PSOL, aumentando a quantidade de ministros no Supremo Tribunal Federal. Aí o PT não substituiria apenas o Alexandre, ele ainda colocaria mais gente de confiança do esquema do PT no Supremo Tribunal Federal. E aí a consolidação do poder, utilizando-se o sistema juristocrático, estaria consolidada. Esse, de verdade, é o grande golpe que pretende o PT. Se ele vai acontecer ou não, a gente não sabe. O fato concreto é que esse caso agora do ministro Alexandre de Moraes aumenta a temperatura política no Brasil. A coisa fica feia. O senador Eduardo Girão já promete entrar com um super pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vem mais mobilização de rua contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas o ministro, na verdade, ele não se preocupa inicialmente com isso. Mas ele deveria ficar preocupado quando o sistema de poder que tem o PT ali, aparentemente como a ponta do comando, pode prejudicá-lo também. Então tem que ficar ligado nisso. Já falei, em novembro do ano retrasado, eu lembrei até o ministro Alexandre de Moraes, na TV Jovem Pan, que o maior inimigo do Alexandre de Moraes não era o Bolsonaro nem o bolsonarismo. O maior inimigo do próprio Alexandre de Moraes era, sim, o PT, o Partido dos Trabalhadores, que não o tolera, que nunca o tolerou. Alexandre é um grande corintiano, igual ao presidente Lula, também outro grande corintiano. Mas o ministro não tem popularidade entre as outras torcidas. Aliás, o ministro Alexandre sofre desse problema. Ele hoje é altamente impopular. Um movimento para derrubá-lo, se tiver o apoio do bolsonarismo e da suposta situação petista, esse movimento vinga. Tem perigo que isso possa acontecer. E o sistema no Brasil é assim, trocar A por B, para o sistema é a mesma coisa, não afeta em nada. Então, o ministro Alexandre tem muito poder, tem muita competência no trabalho que ele realiza, mas isso para o sistema de poder significa zero, ou significa menos 13. A coisa é perigosa. De qualquer forma, a situação está quente. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, ontem, teve que soltar uma nota oficial, garantindo que todos os procedimentos junto ao Tribunal Superior Eleitoral para abastecer as investigações contra apoiadores do ex-presidente Bolsonaro foram regulares, foram oficiais, devidamente documentados nos inquéritos e nas investigações em curso no STF.
A nota, o texto da nota é bom ser lido com toda a clareza e inteligência e perspicácia. Diz a nota: o gabinete do ministro Alexandre de Moraes esclarece que, no curso das investigações do inquérito 4781, fake news, e do inquérito 4878, milícias digitais, nos termos regimentais, diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, que, aí é importante, no exercício do poder de polícia, tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e às instituições. Essa foi a nota do ministro Alexandre de Moraes. O problema da nota e o problema da situação como um todo, o exagero da situação em que se meteu o Supremo Tribunal Federal. Um órgão que deveria cuidar primordialmente da Constituição, acabou entrando em questões políticas. E esse aí é o maior defeito institucional brasileiro da nossa história. Isso não poderia ter acontecido. O Supremo tinha que ficar de reserva para resolver questões jurídicas de baixo. O fato de o Supremo ter assumido esses inquéritos pesados de cunho político, queimaram o Supremo. O fato de o Supremo ter que assumir a questão do 8 de janeiro, o tribunal que julgou quem agrediu o próprio Supremo, a própria vítima sendo a julgadora do que aconteceu. Isso também desequilibrou a institucionalidade brasileira. E a mão pesada com que ocorreu o julgamento complicou ainda mais a situação. Para piorar tudo isso, só a omissão política do Congresso Nacional. Essa aí, ela coloca todo o ingrediente de destruição na mais grave crise institucional da história brasileira. O Congresso é completamente omisso. Porque se o Congresso lá atrás tivesse colocado freio, contrapeso para dizer: Supremo, vamos devagar, vamos pegar leve, vamos resolver a coisa politicamente da melhor forma possível, correta do ponto de vista institucional, sem mão pesada, sem exagero, nada disso estaria acontecendo. Agora, depois que foi cometido o exagero, você não tem como consertar isso com facilidade. E aí, quando vai tentar consertar, vem a reação, vem o extremismo, vem a polarização cada vez maior e você não sabe aonde ela pode descambar. Agora o que está bem claro: o PT tem tudo para se aproveitar do desgaste do ministro Alexandre de Moraes para alegar que, em nome de uma pacificação que o PT tanto prega, melhor substituir o ministro por outro, e aí fica tudo como dantes no quartel do Abrantes. Será que é isso que vai acontecer? Será que é isso que pode acontecer? Será que esse é o plano realmente do PT? Ou não? O tempo é que vai dizer. O certo é, a mais grave crise institucional brasileira, ela só piora a cada instante. E calma, a gente ainda não viu nada. Espera, de repente, o Lourão assumir a presidência dos Estados Unidos da América e quando ele tiver que combater aqueles que estão mantendo aqui o sustentáculo do sistema de opressão no Brasil, a coisa vai ficar muito mais esquisita para o lado de cá. É esperar para ver.